nós. É uma satisfação muito grande, eu quero saudá-los com a minha alegria, com a minha gratidão, desejando que esta noite seja uma noite de bênçãos para todos nós. Eu, como palestrante, também aprendo muito, porque temos que pesquisar, temos que estudar e temos esse intercâmbio tão bom, embora não possamos nos abraçar, mas estamos, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo, e eu quero transmitir aqui o meu abraço para todos vocês. Feliz por esta oportunidade tão bendita, tão abençoada de estudo doutrinário. E nós oferecemos para esta noite o assunto "Não se deixe enganar". E este assunto ele é muito propício para os dias que correm, aliás, para os dias da humanidade em todos os tempos, porque há uma tendência do ser humano de domínio sobre outro, né? Há uma tendência do ser humano ainda marcada pelo egoísmo, de explorar o próximo, de enganar o próximo, de tirar proveito de alguma forma. E quando há momentos de fraqueza, quando há momentos de fragilidade, quando nos sentimos pressionados pelas dificuldades de toda ordem, como acontece com todos nós, é importante que nos cerquemos de cuidados, é importante que nos cerquemos de prudência para não sermos enganados. Por que estou falando isso? Justamente porque se algum de nós, se alguma das pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, se alguma pessoa, se você, telespectador, internauta, ouvinte, neste momento se sente angustiado, se sente temeroso da ocorrência que estamos vivendo no planeta, se as suas preocupações te pressionam, se você está com dificuldade, seja de doença, seja dificuldade financeira, seja dificuldade de relacionamento, seja dificuldade interior, traumas variados que nos cercam a vida, é natural que nessas situações de conflitos interiores, de traumas interiores, de pressões externas, de dificuldades de todo tipo que não é preciso nem relacionar. Nós conhecemos bem quais são as dificuldades humanas, não é mesmo? E é nesses momentos que nós procuramos ajuda. Mas nem toda ajuda oferecida é uma ajuda honesta. Nem toda ajuda oferecida é boa e pode desdobrar-se em lamentáveis desdobramentos, em lamentáveis consequências, considerando que muitas das pessoas que pretensamente podem oferecer ajuda, algumas estão despreparadas para isso. Outras, por ignorância, não ignorância no sentido pejorativo, mas a ignorância de não saber mesmo como orientar. E também temos aquelas dotadas de má intenção, aquelas que procuram tirar proveito, aquelas que exploram com intenção de explorar, de tirar vantagens, de tirar algum lucro, alguma coisa. Isso sempre esteve na história da humanidade. Sempre esteve presente nos nossos caminhos essas ocorrências de pessoas inescrupulosas, exploradoras, enganadoras. Isso é uma ocorrência própria do mundo que nós vivemos. Então é preciso muito cuidado ao buscar orientação. Se você se sente pressionado, se você se sente aflito, precisando de ajuda, é natural que a gente busque ajuda. E a gente deve buscar ajuda mesmo. Deve buscar ajuda com pessoas conhecidas, com pessoas amigas, mas é preciso estar vacinado contra os exploradores. É preciso estar vacinado com as pessoas que desejam tirar proveito, aos ignorantes que não conhecem o que falam, ou ainda aqueles que têm má intenção. Então, ou pessoas despreparadas. E pode ser o caso de ocorrer de você buscar ajuda num centro espírita. Já que estamos falando de nós, os espíritas, como se sabe, mantêm várias atividades. São atividades que se desenvolvem em várias frentes de trabalho, principalmente o atendimento fraterno na casa espírita, o passe, a palestra, o trabalho de assistência social, de amparo aos necessitados de necessidades materiais, e também há, naturalmente, o contato com os espíritos nas reuniões mediúnicas, o trabalho dos médiuns. O centro espírita se cerca de várias atividades
bem conhecidas daqueles que estão habituados com a doutrina espírita. Mas sempre haverá os novatos, sempre haverá aqueles que procuram o centro pela primeira vez, necessitados de orientação, que vão em busca de ajuda, que vão em busca de auxílio. Pessoas que precisam de alguém que lhes estenda a mão. Pessoas que ali estão porque chegaram ao auge do desespero e lhes foi sugerido procurar um centro espírita. Mas, mesmo procurando um centro espírita, é preciso estar atento, porque nem todo centro espírita corresponde à grandeza e à responsabilidade que deve caracterizar a atividade espírita. Porque colocar o nome espírita na fachada é muito simples, é muito fácil, basta pintar, fazer uma placa. Mas quando colocamos o adjetivo espírita, isso deve significar que aquela instituição, aquele conglomerado de pessoas, aquele grupo que ali se instalou, tem compromisso com o espiritismo. Isso é de muita responsabilidade. Então, se você chegar no centro espírita, ele for encaminhado para o chamado atendimento fraterno, em que nos situamos, somos acolhidos por alguém, recepcionados por alguém, e essa pessoa passa a conversar conosco, é preciso observar o tipo de comportamento que aquele atendente está conosco, está fazendo conosco. Por exemplo, se houver qualquer tipo de ameaça, se houver qualquer tipo de colocar medo na pessoa, se houver qualquer tipo de chantagem, se houver qualquer ameaça de ordenar fazer as coisas, dar ordens, impor situações, prender a pessoa a determinadas situações, é preciso cuidado. Pode ser que a instituição seja séria, mas pode ocorrer que o atendente que está ali te atendendo não esteja preparado para isso. E muitas vezes, com a índole exploradora, possa tentar explorar a pessoa por algum motivo. Então é preciso cuidado, porque o centro espírita não se presta, por exemplo, a ameaçar ninguém, nem a impor ideias, nem a dar ordens, nem mandar fazer alguma coisa, nem criar condicionamentos, muito menos fazer revelações do passado da pessoa, ou revelações do futuro, por exemplo. Então pode acontecer de você chegar num centro espírita e o atendente falar: você está com obsessão, você está acompanhado de não sei quantos espíritos vingativos, inimigos de suas vidas passadas. Isso não é espiritismo, isso é mediunismo. E a pessoa que está fazendo essas afirmações está com imensa irresponsabilidade, porque este não é o papel do espiritismo. Este não é o papel do espiritismo de amedrontar de pessoas, de ameaçar pessoas. Não é papel do espiritismo impor condições, fazer chantagens, exigir pagamentos, ironizar com a vida alheia. Não, isso não é espiritismo. Pode ser o que for, não é espiritismo. A pessoa que está te atendendo, ou até a própria instituição, não está preparada para atender, porque permitiu que esse tipo de atendimento fosse feito, de revelações do passado, de revelações, supostas revelações do futuro. Ah, mas ele não é um médium. Ora, mas o médium é uma pessoa como qualquer outra. E o médium sintonizado com a doutrina espírita, o médium conectado com a proposta de seriedade do espiritismo, não está ali para esse tipo de serviço, de trabalho. O médium tem grande responsabilidade perante a própria consciência e perante a pessoa que está à sua frente. Se houver qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de exigência, qualquer tipo de pagamento, qualquer tipo de pressão, isso não é espiritismo. Este não é um centro espírita. Está despreparado. Pode ser o que for, mas não é espiritismo. O compromisso do espiritismo é com o progresso das criaturas, com o bem-estar das criaturas, com o aprimoramento intelecto-moral, confortando e consolando as pessoas que o buscam. Então, qualquer tentativa de ameaça não condiz com a seriedade do espiritismo, principalmente se partir para o campo das revelações estrondosas.
espalhafatórias, sensacionalistas, chantagistas. Isso não é espiritismo. A pessoa que procura o centro pela primeira vez pode estar com muita dor no coração. Por exemplo, imagine uma pessoa que se viu separada do seu ente querido pelo fenômeno biológico da morte. Imaginemos essa ocorrência. O fenômeno biológico da morte separa as pessoas. E a morte não deixa de ser uma ocorrência dolorosa. Pela separação, sentimos falta da pessoa, sentimos saudades. Então a pessoa vai ao centro porque alguém lhe disse que lá poderá comunicar-se com seu ente querido, usando expressões que não condizem com o espiritismo. Vai lá no centro que o espírito vai baixar lá. O espírito não baixa em lugar nenhum. O que ocorre é uma comunicação mediúnica que não é pública, não é posta como teatro, como espetáculo, não, em absoluto, porque deverá primar pelo respeito ao próximo. Mas a pessoa vai ali na sua inocência. Por exemplo, querendo uma comunicação do pai, ou da mãe, ou do irmão, da esposa, do marido, que partiu pelo fenômeno da morte. E é preciso que se esclareça que a comunicação de um espírito desencarnado não é algo tão simples, envolve muitos fatores. Preciso ver se o espírito desencarnado está em condições para isso, porque o fato de ter morrido não significa que a pessoa se tornou santo, se tornou anjo. Não, nós desencarnamos e continuamos o que nós somos. Continuando a necessidade de evolução, a necessidade de aprimoramento, de aprendizado. A natureza não dá saltos. Então, os espíritos não são seres especiais, seres diferentes, somos nós mesmos. Estando no mundo espiritual, vamos avaliar o que acertamos, o que não acertamos e programar uma volta, mas durante o tempo que permanecemos no mundo espiritual, continuamos a aprender. Porque é um detalhe que deve ser considerado com muita seriedade. Existem espíritos charlatães, espíritos mentirosos, espíritos chantagistas, espíritos mal intencionados. Existem? Existem. Ora, os espíritos somos nós, os homens, seres humanos, homens e mulheres. E os espíritos existem desde que Deus os criou. Então, eles existem antes da encarnação na Terra, reencarnam ocupando um corpo de carne temporário, isso aqui é um produto perecível, ele dura um certo tempo, e continuam normalmente como seres imortais após a morte do corpo. Levam consigo as bagagens que já conquistaram, morais, intelectuais, psicológicas, emocionais. Se eram criaturas de índole generosa, desprendidas, de índole boa, amorosas, continuam espíritos amorosos, de índole boa, de índole honesta, por exemplo. Mas se eram criaturas mentirosas, vingativas, manipuladoras, desencarnam e continuam assim, com a necessidade de progredirem, continuam progredindo, terão que retornar para adquirirem virtudes. Então, existem alguns espíritos que, valendo-se da condição de desencarnados, porque estão no mundo dos espíritos, se fazem passar por pseudo-sábios e enganam. Aqui na Terra nós temos toda sorte de gente que engana os outros. Esses enganadores continuam enganadores no mundo dos espíritos. E muitas vezes se aproveitam de médiuns cuja índole também é desonesta. Porque o fato de ser médium não significa muito, não. Os médiums são criaturas humanas. Independe da moral. Porque há médiums como pessoas são honestas, bondosas, caridosas, dedicadas, esforçadas. E há médiums que são enganadores, hipócritas, falsos. E, portanto, tal pessoa, tal médium. Se a pessoa é boa, ela será um bom médium. Se a pessoa é desonesta, será um médium desonesto. Então você imagina um espírito desonesto, porque era um homem desonesto, desencarnou, foi para o mundo espiritual, continua desonesto lá, brincalhão, cheio de más intenções, e encontra um médium também mentiroso, fraudulento.
que gosta de enganar, tirar proveito, quer se autopromover. Então teremos uma manifestação manipuladora, teremos uma manifestação mediúnica de um espírito que está mentindo, aproveitando-se do médium que também é mentiroso e criando uma manifestação que vai meter medo nas pessoas, que vai gerar medo nas pessoas atendidas, que vai gerar pavor, que vai fazer exigências, que vai pedir coisas, muitas vezes para benefício do próprio médium, que se aproveita disso para tirar proveito pessoal. O espiritismo não responde pelos médiuns. Não é responsabilidade do espiritismo. A responsabilidade do que fazemos é individual, é pessoal. Mas da mesma forma existem espíritos boníssimos, espíritos moralizados, bons espíritos, repletos de amor ao próximo, que também se comunicam. E falam verdades, ajudam, orientam, mas nunca impõem nada, nunca exigem nada, orientam apenas. Então, se você um dia for num centro espírita e porventura tiver contato com uma possível comunicação espiritual, fique atento. Se houver exigência, se houver imposição, se houver cobrança, quando a gente fala cobrança, não é só de dinheiro, né? Tem vários tipos de cobrança. Se houver imposição, exigência, cobrança, ameaças, amedrontamento, isto não é espiritismo. Isso é mediunismo. O fenômeno pode ser até real, porque a mediunidade ela não é uma exclusividade nem invenção do espiritismo. A mediunidade é uma faculdade humana. E ela existe, essa faculdade humana, em pessoas boas, em pessoas honestas e em pessoas inescrupulosas que tiram proveito do próximo. Mas por que Deus permite isso? Para que aqueles que ainda são inescrupulosos, para que aqueles que são mentirosos, desonestos, hipócritas, aprendam com as lições de que são portadores. Porque os espíritos somos nós mesmos, com as nossas virtudes e com as nossas imperfeições. Será de máxima valia que você, após essa live, após essa transmissão, busque lá o seu exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e vá na introdução. Na introdução. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é preciosíssima. Ela não é longa, deve dar umas 4 páginas. Mas é preciso que estejamos de posse desse conhecimento, que a gente passa e despreza a introdução. E Kardec vai dizer que no mundo dos espíritos se encontram espíritos em todas as condições. Condições de sofrimento, por causa dos apegos, do comportamento, espíritos revoltados, espíritos mal intencionados, espíritos desonestos, hipócritas, pseudo-sábios, mas também espíritos equilibrados, serenos, envolvidos com a prática do bem, orientadores, trabalhando pelo bem, bons espíritos. Porque o mundo dos espíritos recebe diariamente criaturas que morreram na Terra, que desencarnaram. E essas criaturas que estão na Terra, convenhamos, né? Nós não somos muito flor que se cheire, né? Nós estamos também em variadas condições de intriga, de manipulações, de orgulho, de egoísmo, e partimos para o mundo espiritual do jeito que somos. Daí vem a doutrina espírita nos concitar a melhora moral, para que nos tornemos pessoas melhores, para que melhoremos a nós mesmos, para que alteremos o padrão de comportamento para quando desencarnarmos, chegarmos ao mundo dos espíritos equilibrados, serenos, e sermos espíritos que trabalham pelo bem. Porque várias situações ocorrem. Se você vai consertar algum utensílio doméstico, alguma coisa em casa, numa situação de urgência, ou numa situação em que você não tem outra opção, você vai usar as ferramentas que tem. Então, às vezes, a sua chave de fenda está quebrada, o alicate não funciona direito. Você se vale do que tem ao seu dispor.
Imaginemos que fure um pneu à noite na estrada e você esqueceu o farolete. Então você vai se valer ali da obscuridade, da semi-obscuridade, vai acender, alguém segura a lâmpada do celular, vai se valer dos recursos que você tem. Os espíritos também, eles têm o maior interesse em auxiliar as criaturas humanas. E esse interesse é porque eles já desfrutam da harmonia própria dos que se esforçaram no bem. Então desejam que a gente progrida. Então eles vêm ensinar os homens através dos médiums. Mas eles encontram médiums nas mais variadas condições. Médiums indisciplinados, médiums orgulhosos, médiums ciumentos, mas encontra também médiums disciplinados, médiums amorosos, comprometidos com o bem. Então, uma variedade de médiums. São ferramentas nas mais diversas condições. Do mesmo jeito que você furou o pneu na estrada e não tinha farolete, do mesmo jeito que a sua chave de fenda estava quebrada para consertar a pia, do mesmo jeito que o martelo estava faltando um pedaço, também eles encontram médiums com dificuldades, né? Mas eles se utilizam dos médiums. E nessa utilização dos médiums, muitas vezes a mensagem é falseada. Porque o espírito pode ser nobre, pode ter boa intenção, ele deseja ajudar, mas ele utiliza-se de um médium que tem presunção, por exemplo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine um médium que se emociona, que chora fácil. Imagine uma pessoa muito sensível. Imagine uma pessoa muito sensível. Então, o espírito está chorando. O espírito que está se comunicando é uma pessoa que está em sofrimento. Aliás, eu troquei o raciocínio aqui, me perdoe. Imagine o médium, vamos começar de novo. Imagine o médium muito sensível, que chora por qualquer motivo. Qualquer motivo para ele chora. Ele vê uma cena, ele vê um filme, vê uma criança, encontra um amigo, já debulha em lágrimas, fica emocionado com facilidade e chora. Agora imagine um espírito durão, um espírito que não está habituado a chorar, de uma pessoa que não chorava tão fácil. Então o espírito está se manifestando e fala assim: eu estou tão emocionado de estar aqui com vocês, e o médium está debulhado em lágrimas. Porque isso é do médium, tal pessoa, tal médium. Agora imagine um espírito emocionado, chorando no mundo espiritual. Não necessariamente por sofrimento, chorando de divina emoção. E se comunica por um médium durão, assim, que não chora de jeito nenhum. Então o espírito está chorando, debulhando lágrimas. E o médium vai falar assim: eu estou tão emocionado, porque é da índole dele não chorar. Então, numa comunicação mediúnica, é muito grande a influência do médium na comunicação. É muito grande. E não dá para saber aonde começa, aonde termina do espírito e começa do médium. É sutil, é tênue a participação, onde começa um, termina outro, onde termina um e começa o outro. Porque a influência do médium é muito grande. E é na influência do médium que a comunicação sofre as interferências morais. Porque a mediunidade independe da moral. Nós temos um Chico Xavier de moral ilibada, um médium exemplo para todos nós. Ele fazia o que fazia não é porque ele era médium. Ele fazia o que ele fazia porque ele é um espírito bom. Chico é um espírito virtuoso. Agora você junta uma mediunidade daquela que tinha vários tipos. Chico era médium de várias modalidades. Fixou-se na psicografia, mas ele via os espíritos, ouvia os espíritos, ele era capaz de curar, ele tinha várias mediunidades. Mas ele, o homem, Chico Xavier, era um espírito bom. Então é por isso que os espíritos provocaram e fizeram todos esses prodígios através da mediunidade missionária de Chico Xavier. Por outro lado, nós vemos diariamente os escândalos com a mediunidade. No Brasil, temos uma história recente de médiuns que abusaram da sua mediunidade, que exploraram o próximo e causaram os escândalos. E não foi só um, tem vários casos assim, no Brasil e fora dele. O fenômeno é real? Sim, pode ser real.
Possivelmente é. E o que cura as pessoas é mais a fé da pessoa do que a atuação do médium. A fé é o recurso de cura. Mas há que se considerar que quando o médium desvia o seu caminho, ele se afasta dos bons espíritos e dá a possibilidade para que os espíritos malfazejos se aproximem. Aí nós temos o uso indevido da mediunidade. Nós temos visto muitas mensagens psicografadas nesses dias de pandemia, muitas mensagens que circularam pelo WhatsApp. Cuidado, cuidado. Os espíritos benfeitores não fazem ameaça, não amedrontam, não fixam prazo, não dão datas. Fixou data, pronto. Pode ser influência do médium. Muitas vezes, o médium está interessado em fixar a data. É influência do médium isso. Mensagens, e assinou embaixo determinado nome, um nome famoso. Cuidado. Cuidado. Prudência. Mas o espírito bom não pode se comunicar? Claro que pode, e comunicam-se a todo instante. Mas os espíritos bons são discretos, são sutis. Eles não vêm para fazer espetáculos, eles não vêm para fazer alarde. Eles dão a mensagem compacta, sutil, de orientação e se retiram. Os espíritos pseudo-sábios, mal intencionados, são cheios de si, cheios de autoridade, cheios de querer mandar. Eu já vi muitos absurdos nas minhas andanças. Eu conheço um caso que o espírito disse assim: eu só venho me comunicar aqui à meia-noite. Eu falei para ele: olha, meu caro, isso foi comigo, atendendo o espírito. Eu só posso me comunicar à meia-noite. Eu falei: à meia-noite nós estamos dormindo. Não adianta você vir que não vai ter ninguém aqui no centro. Não, mas eu só posso vir à meia-noite. Eu falei: então não vai ter jeito, você não precisa vir. Que história é essa? De espíritos fazerem exigências. Eu já vi casos do espírito falar assim: para entrar na sala de paz, todo mundo precisa tirar o sapato. Por que vai tirar o sapato? Qual o cabimento disso? Qual o fundamento disso? Então, as orientações que vêm dos espíritos, os pedidos que vêm deles, nós precisamos analisar com racionalidade. Pensar se aquilo tem nexo, se aquilo tem bom senso, se aquilo cabe dentro de uma racionalidade. Se não couber, rejeite. Não serve. Nós somos convidados a pensar. Por isso que quero pedir a vocês, depois que acabar a live, eu comecei falando e não concluí, né? Depois que acabar a live, busquem lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E a introdução tem, no começo, né, dela, tem o objetivo desta obra, que é um texto maravilhoso. E depois nós temos a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Este item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é de uma preciosidade doutrinária impressionante. Se você ler atentamente cada parágrafo, cada linha deste item 2 de autoridade da doutrina espírita, que é composta de 3 ou 4 páginas aqui, um pouquinho mais, 5 páginas, vai até o item 3, que é notícias históricas, né? Então, do item 2 até o item 3, são 4 páginas. Allan, eu vou ler um trechinho para vocês, porque eu não vou ser capaz de falar se eu não ler esse pedaço aqui. Esse pedaço é precioso demais, vejam só. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares
mais não sabe do que muitos homens que entre eles, como entre estes. Há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdade as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos de ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas utopias. Então, quando vem uma mensagem, cuidado, prudência. Só porque é um nome pomposo, famoso, isso não quer dizer nada. Vamos analisar o conteúdo. Eu conheço um caso que merece ser dito, a título de exemplo, não vou citar nomes, é claro, nem lugares, mas a filha tinha muita saudade da mãe. A mãe desencarnou há 10 anos aproximadamente, tinha muita saudade da mãe. Ela e a mãe eram muito amigas, muito amigas. A mãe desencarnou precocemente e deixou aquele vazio na alma da menina. Já adolescente, moça, né? Deixou aquele vazio. E essa menina se torturava, querendo sonhar com a mãe, pedindo que a mãe desse notícias. Chegou a ir a determinados centros espíritas para buscar psicografia e nada. Nunca houve notícias. Mas acontece que ela tinha uma prima que tinha uma afinidade muito grande com a mãe dela. Era uma prima dela. Deixa eu pôr o fio aqui antes que acabe a bateria, né? Era uma prima dela, cuja afinidade entre a prima dela e a mãe eram muito grandes. As duas se amavam profundamente. Então, esta prima foi num determinado centro espírita, entre aspas, e fez lá o contato com o médium e forneceu todos os dados da tia. O nome, a data de nascimento, a data de morte, e falou da afinidade das duas, etc, etc, etc. Veio uma comunicação assinada pelo nome da tia, que era mãe desta menina que tinha muita saudade da mãe e não se conformava de não ter notícias. O que isso causou? Essa menina ficou decepcionada. Por que minha mãe, eu tenho tanta saudade da minha mãe, eu vivo pedindo para ela falar comigo, para me aparecer em sonho, para me dar notícias, nunca. E agora minha prima foi lá, já recebeu a mensagem e não falou uma vírgula de mim. Eu falei, você leu a mensagem? Eu li. Não fala de mim. E o que a mensagem fala? A mensagem fala para ela ficar firme, que tudo vai dar certo, que os problemas serão superados, que ela está sempre presente. Só isso? É. Falei, não é tua mãe. Como é que você sabe? Ora, tua prima foi lá e deu todos os dados para o médium. O nome dela, o data que morreu, etc e tal. É fácil receber uma psicografia assim, né? Com dados antes. Por que não se referiu a você? O médium não sabe que você está assim, saudosa da sua mãe, desejando notícias. O médium atendeu a expectativa daquela pessoa que foi lá. Se fosse sua mãe mesmo, teria se referido a você e dado seu nome. E o médium não saberia, aí seria espontâneo. A grande garantia para a manifestação dos espíritos nessas mensagens psicografadas é a espontaneidade. Por isso, não criamos expectativas de cobrar dos espíritos que se manifestem. A espontaneidade é o melhor recurso que garante a autenticidade. Por isso que eu estou recomendando para vocês lerem esse item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita. E neste texto precioso, Allan Kardec vai dizer que a única garantia que existe na veracidade das comunicações espíritas é a concordância das informações vindas dos espíritos, como foi feita a codificação espírita. Allan Kardec organizou aquele conjunto de comunicações que vieram por médiuns desconhecidos entre si com as mesmas informações, de lugares e épocas diferentes. Allan Kardec coligiu isso e, por causa da concordância. E nos tempos atuais, o que dá muita credibilidade e garante a informação correta
é exatamente a espontaneidade. Porque você pode estar sendo vítima de um médium inescrupuloso, que pode inventar uma psicografia, pode inventar uma comunicação mediúnica. Isso existe? Existe. É claro que existe. Nós estamos num mundo de inescrupulosos. Nós estamos num mundo onde o ego é superexcitado. Eu estou sendo pessimista? Não, é a realidade humana, é o nosso estágio medíocre de moralidade ainda, onde não faltam espertalhões em toda parte, onde não faltam pessoas que abusam da credulidade alheia. Porque você imagina uma pessoa frágil, uma pessoa fragilizada pelo sofrimento, uma pessoa fragilizada pelas dificuldades financeiras, emocionais, dificuldades de saúde, etc., e procura ajuda num centro espírita. Se ela se der de frente com um atendente ou com um médium inescrupuloso, pronto, está feita a festa. Ele vai se aproveitar da fragilidade, inclusive com escândalos, como são tão conhecidos e vemos, como de vez em quando explode, né, um escândalo aí na área, de várias áreas humanas. Mas alguém perguntaria, como é que eu sei então? Como é que eu vou? Onde eu vou achar um lugar que eu possa confiar se estamos desse jeito? Meu amigo, minha amiga, observe, preste atenção. Se você conhece o médium, convive na mesma cidade, por exemplo, com aqueles que são médiums, você o conhece fora do centro também. E isso não é só para médium, né? Isso vale para tudo. Nós somos criaturas imperfeitas, não somos criaturas elevadas. Convenhamos, nós todos trazemos imperfeições variadas. Eu, às vezes, me envergonho do que sou e do que sei, mas nem por isso deixo de seguir adiante, não é mesmo? Mas então somos criaturas devedoras, somos criaturas com dificuldades. Mas se você conhece um médium que, fora do centro, age com desonestidade, com maldade, com intriga, ora, como é que você vai confiar nele como médium no centro espírita? Não dá. Há que haver uma coerência entre o comportamento da pessoa, embora não haja perfeição na Terra, é claro que não. Nem nosso Chico foi perfeito, era um espírito de grande elevação, mas não é um ser perfeito ainda. Não há perfeito, o único perfeito, só veio um perfeito aqui. Mas isso não nos impede de fazermos o melhor ao nosso alcance. Então, como é que nós vamos confiar? Eu vou num lugar desconhecido, me indicaram para ir em determinada cidade procurar tal médium, tal centro. Como é que eu vou saber se aquilo é sério? Como é que eu vou saber se posso confiar, se aquilo eu estou em boas mãos, eu não vou ser explorado de todo jeito ali? Observe. Se fizerem alguma exigência, se te imporem condições, se te ameaçarem, se te amedrontarem, não serve. Desista. Vá embora, procura outro lugar. Agora, se ali te tratarem com o respeito que todo ser humano merece, se ali ninguém tentar te explorar de qualquer forma que for, se ali reinar a harmonia, a fé operante, aliada à prática do bem, não é um grupo perfeito, não existe perfeição, repetimos. Mas é um grupo que se esforça na prática do bem, da caridade, do atendimento às agruras humanas. Se aquele centro se identificar pela harmonia entre seus membros, se aquele grupo se apresentar como trabalhadores do bem, apesar das imperfeições, se esforçam, lutam, atendem à carência, estão sempre ali disciplinados, operantes, pronto, você achou um grupo sério. O grupo sério é aquele que está identificado com Jesus, apesar das nossas imperfeições. Não nos é exigido perfeição, até porque não seríamos capazes. Nós somos criaturas imperfeitas. Mas nós podemos dar o melhor de nós. Nós podemos ofertar o melhor de nós. Porque existem grupos sérios. Existe muita gente boa trabalhando com seriedade. São aqueles que não querem aparecer.
São aqueles que não procuram tirar nenhum proveito da sua atuação, mediúnica ou não. Agora, se houver excitação do ego, se houver autopromoção, se houver objetivo financeiro, porque não há cobrança de nada na doutrina espírita, tudo é gratuito. É claro que o centro tem as suas despesas de energia elétrica, de água, de funcionário, de produto de limpeza, mas esses recursos virão de campanhas, de promoções. Livros e CDs são vendidos porque ele é um produto industrializado, ele teve um custo e também gera receita para atividades. E eu tenho livros publicados, eu também vendo livro nas palestras, mas nunca é ingresso. A pessoa não paga para assistir a palestra. E ela compra o livro e o CD se quiser, se desejar. Então, se houver seriedade, respeito, sem nenhum tipo de sensacionalismo, aí você pode confiar. Porque se houver tentativas de invasão da sua privacidade, não preciso ser mais claro quando uso essa expressão, né? Todo mundo já entendeu. Quando houver tentativa de invasão da sua privacidade, quando houver afirmações, você está assim porque você matou não sei quantos, porque você não consegue engravidar porque você abortou não sei quantos. Sua vida nunca vai dar certo, se você não desenvolver mediunidade, você vai ficar louco. Isso não é espiritismo, isso é mediunismo, isso é irresponsabilidade. Então nós temos a receita, é a receita da observação séria. Observar o comportamento do grupo, não como fiscais da vida alheia, não, não é isso. Porque nós também deixamos a desejar em muitas coisas, não é? Todos nós temos necessidade de melhorar, mas apenas como parâmetro de orientação, para que saibamos como agir, como indicar, como encaminhar, como nos valer daquele centro que atende, daquelas pessoas que ali estão de boa vontade. Porque o compromisso do centro espírita é muito sério. É um compromisso com o Cristo. Os espíritas não somos melhores que os católicos, os evangélicos, que os budistas. Não, nós somos todos seres humanos, iguais, apesar das nossas diferenças variadas. Mas todos os cristãos de qualquer denominação têm compromisso com o Cristo. Nós também. E esse compromisso com o Cristo começa pelo respeito à pessoa humana. O meu ponto de vista é apenas o meu ponto de vista. Eu posso estar equivocado no meu ponto de vista. A gente precisa parar para pensar, peraí, será que o que eu estou fazendo está dentro daquilo que está dentro do bom senso? Será que eu não estou sendo exigente demais? Será que eu não estou ficando magoado com muita facilidade? Será que eu não estou violentando a liberdade das pessoas? Tudo isso para que saibamos como agir. Esta palestra não tem nenhuma finalidade de criticar quem quer que seja, nenhum grupamento, nenhum espírita. Eu sou um ser humano como qualquer outro também, cometo meus equívocos. Nem sempre a gente reconhece os próprios equívocos. Mas a finalidade da abordagem foi para a gente não se deixar enganar por supostas revelações. Não se deixar enganar por pseudo-médiuns, por pseudos espíritos. Os médiuns e os espíritas, porque existem médiuns que não são espíritas, convenhamos. E atuam de maneira cristã sem ser espírita. Mas vamos falar de nós, né? Estamos no espiritismo. Os médiuns espíritas e os espíritas distribuídos nas variadas tarefas, nas quais eu me incluo como palestrante, escritor, temos que nos esforçar para pautar a nossa vida na busca da humildade. Nós temos que pautar a nossa atividade em dispensar a vaidade. Não somos melhores do que ninguém, nem piores. Somos criaturas iguais, apesar das nossas diferenças, e devemos buscar o mesmo objetivo, que é o progresso, é o aprimoramento do intelecto moral, aprender com as experiências. O nosso desejo nesta noite foi oferecer essa reflexão
Porque a gente vê muita coisa absurda, né? A gente vê muita reclamação de médiuns e de centros que fizeram isso, que fizeram aquilo, que prometeram isso, e depois se decepcionam com o Espiritismo. A responsabilidade não é do Espiritismo. A responsabilidade é nossa. Que não tivemos o discernimento de observar que aquilo é uma ação humana, antes de ser uma ação representativa do Espiritismo. Porque somos seres humanos, então nós não podemos identificar o Espiritismo pelo comportamento do palestrante. Nós não podemos qualificar o Espiritismo pelo comportamento, pela opção do palestrante, na sua ideia, na sua opinião. O palestrante pode estar equivocado, eu posso dar um fora aqui na minha palestra. Eu posso ter um momento, um deslize aqui doutrinário. Vocês não devem aceitar, vocês não vão me matar por causa disso, não vão me sacrificar. Mas, quando a gente vê alguém em deslize, seja lá qual for, tem tantos deslizes nessa vida, né? Qualquer deslize que nós vamos ver, compreendamos que a criatura está aprendendo, assim como nós também cometemos deslizes, porque estamos em aprendizado também. Todos nós estamos em aprendizado. Continuados. Mas o objetivo maior foi oferecer subsídio para as pessoas que buscam o centro espírita pela primeira vez. Para que tomem cuidado com essas posturas de exploração, de imposição, de exigências descabidas. E, ao mesmo tempo, olharmos para nós mesmos, como é que nós estamos praticando o Espiritismo. De que forma estamos utilizando esse conhecimento, o grupo que participamos, as reuniões que fazemos, de que forma estamos agregando os nossos conhecimentos para benefício da coletividade. Porque o nosso compromisso é com a coletividade, ajudar os seres humanos que nos procuram nas casas, sem amedrontá-las, sem ameaçá-las, sem fazer sensacionalismo, sem impor ideias, mas simplesmente oferecer o ombro amigo. Estou aqui do que você precisa. Como eu posso te ajudar? E aí vamos ver se temos condições de ajudar ou não, porque muitos desequilíbrios, às vezes, requerem uma atenção maior, né? Às vezes é um problema de saúde mesmo, até mental. E às vezes é uma perturbação espiritual. Mas nós não podemos cair no disparate e dizer, você está acompanhada de 10 obsessores, a pessoa tem um infarto. Ela já tem medo de espírito, vai lá e fala que está acompanhada por 10 espíritos, aí que ela desencarna de vez, né? Então temos que respeitar as criaturas. E quem somos nós para falar do que está acontecendo com a pessoa? Cada pessoa tem um contexto próprio. Eu fiz um artigo que deve ter sido publicado ontem, se não me engano. Acho que foi ontem. Estava escrito já há bastante tempo. Eu programo, né, o envio dos artigos, fica no Gmail lá programado. O título do artigo, Questão de Histórico. Eu não estou vendo vocês. Vocês estão conectados, estão me vendo. Muitos de vocês me conhecem, eu já estive em Descalvado muitas vezes. Mas mesmo que eu estivesse aí presencialmente agora, estaria vendo vocês. A gente se conhece desses encontros fortuitos, rápidos, quando vamos fazer palestra, quando nos encontramos nos eventos, nos encontramos no centro, nós nos vemos na aparência, temos uma ideia um dos outros assim, mas não sabemos a história um do outro. Nem a nossa a gente sabe. E não é a história só dessa existência, que por si só já é uma grande história, né? Quanta coisa vivemos desde a infância, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os cônjuges, etc. Quanta história desta vida que nos fizeram melhores ou piores, influenciaram positivo ou negativamente a nossa vida. E se somarmos as existências anteriores, então imagine o calhamaço que dá isso. Nós não sabemos o histórico uns dos outros. Não sabemos. Então, por que não sabemos, não temos o direito de violentar a consciência alheia. Não temos o direito de querer enfiar o livro dos Espíritos na cabeça dos outros. Temos que deixar a pessoa, cada um tem seu tempo. Cada um vai amadurecer por si nas experiências. Temos o dever, porém, de oferecer aquilo que nos faz tão bem, que é o Espiritismo.
Mas a decisão é da pessoa. Nós não temos o direito de. Se você não desenvolver mediunidade, você vai ficar enlouquecer. Jamais podemos dizer isso. Jamais. Isso é uma violência. Então, o objetivo foi um alerta até para mim mesmo. Uma autoalerta. Nós temos que tomar bastante cuidado com aquilo que fazemos, com o conhecimento que temos, com a prática que fazemos, né? Eu vejo muitos absurdos praticados em nome do Espiritismo, e esses absurdos vêm pela falta de conhecimento. Por isso temos que estudar o Espiritismo. E a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como a introdução do Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, são preciosidades que vão nos beneficiar imensamente na cultura doutrinária espírita. Vão nos ajudar a compreender a vida, seus desafios, para acharmos um caminho de equilíbrio, porque é possível um caminho de equilíbrio. E podemos contar uns com os outros, aqueles que nos esforçamos pelo equilíbrio. Nesta situação de pandemia, principalmente em função do isolamento social, eu estou vivendo uma experiência extraordinária. Porque antes eu viajava muito para fazer palestra. O Brasil inteiro viajando, só vivia viajando, né? Agora eu estou há 2 meses, quase 2 meses, dentro de casa. Não saí mais. E nesses 2 meses, eu descobri a ferramenta de fazer palestra por internet. Eu sabia que existia esse recurso, mas eu ia fisicamente, né? Mas agora eu descobri isso. Mas mais do que isso, eu resolvi entrevistar pessoas. Eu tenho muito relacionamento espírita, né? Conheço muita gente pelo Brasil afora. E resolvi entrevistar as pessoas. Comecei a fazer lives no Facebook. Durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Já fizemos umas 15 já. E temos várias programadas. Isso me deu uma experiência extraordinária, porque as respostas dos entrevistados formou um acervo doutrinário preciosíssimo. As respostas foram muito lúcidas, muito coerentes. Um material maravilhoso. Isso nós vamos usar com o tempo, a partir de depois, né? Pegar trechinhos, divulgar uma outra, e assim vai. Vamos usar em diversos momentos e circunstâncias. Mas o que é mais interessante é que todas essas lives, entrevistas que eu estou fazendo, estão subindo para o meu canal de YouTube. Vocês devem ter visto aí a minha solicitação, eu circulou pela internet, para que as pessoas acessem o meu canal e se inscrevam no canal. Por quê? Lá está um conteúdo maravilhoso dessas entrevistas. Eu entrevistei Marcos de Mário e Amanda Parra falando sobre educação. Eu entrevistei Cláudia Gelenter, que é uma psicóloga espírita de Valinhos, que foi contaminada pelo coronavírus e ficou vários dias no hospital e se recuperou. Aí eu a entrevistei. Entrevistei também o Nicola Frattari, que conviveu muito tempo com Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Uma entrevista deliciosa. Entrevistei o Renato Vernaschi de Bauru, falando sobre 2 parábolas. Ficou maravilhosa a entrevista dele. Entrevistei também o nosso Donizete Pinheiro, que é um juiz de direito aposentado em Marília, falando sobre virtudes. Magnífica. Entrevistei a Ana Denigres, falando sobre Leon Denis. Entrevistei o Alessandro Viana, de Itapetininga, que é juiz de direito também, esse está nativo, não está aposentado, falando sobre as preciosidades da Revista Espírita. Ficou um primor doutrinário essa entrevista dele. Hoje eu entrevistei o João Vieira, falando sobre a parábola da rede e a parábola do joio e do trigo. Que explicações maravilhosas. Entrevistei Gutenberg, do Rio de Janeiro, que é um médium musical. E tem várias entrevistas lá. Tem 14, eu acho, 15, alguma coisa assim. Eu quero sugerir a vocês, até pedir, acessem o meu canal de YouTube. Vocês vão pôr no Google lá. Canal de YouTube de Orson Peter Carrara. Vai clicar, vai aparecer na primeira opção lá. Orson Peter Carrara e YouTube. Se você clicar lá, vai abrir o meu canal. A hora que abrir o meu canal, tem um quadradinho lá, um retângulo vermelho. Inscrever-se.
É só clicar lá e se inscrever. A hora que você clicar, vai aparecer inscrito. Na hora que aparecer inscrito, vai ter um sininho do lado. Você clica no sininho, por quê? Você vai ser notificado das novas inclusões. Amanhã, às 14 horas, eu vou entrevistar Divanir, que é de Bauru, falando sobre a introdução do Evangelho, as notas de rodapé de Kardec e da introdução do Livro dos Espíritos, mas principalmente o Evangelho. Ela tem muito conhecimento. Então, são várias entrevistas. No dia 1º de maio, eu vou entrevistar uma dentista de Ribeirão Preto, especialista nessas dores que estão aqui nas articulações da boca, essas articulações aqui. Ela é uma especialista nisso. Então, nós vamos entrevistar ela sobre essas dores das articulações, dor de cabeça e distúrbio do sono, à luz do Espiritismo. Isso vai ser dia 1º de maio. Tudo isso vai subir para o YouTube. Sem dizer o conteúdo que já está lá. Então, quero convidá-los a se inscreverem. Se possível, divulguem para outras pessoas, para que tenham acesso a isso, porque o material que está lá é muito precioso. E nos dá dimensão desta grandeza do Espiritismo, que não está restrito a consultas aos Espíritos. Os Espíritos já deram as orientações. Estão nos livros para estudarmos e nos orientarmos. O Evangelho de Jesus aí está, a nos ajudar, a nos orientar, a viver com mais dignidade, a viver com esperança, a despertar no coração de todos nós este sentido de harmonia que todos nós precisamos. Então, tudo isso deve nos encher o coração de alegrias e de imensa gratidão. Por isso, quero agradecer a vocês pela oportunidade desta noite, embora eu não esteja vendo vocês, vocês estão me vendo, mas eu estou muito feliz, agradecido pela oportunidade, agradecido pelos instantes dessa reflexão e logo estaremos nos encontrando novamente, né? Mas olha, visitem o canal do YouTube, tem muita coisa boa lá, vocês vão ficar perplexos com as respostas dos entrevistados nas variadas questões e assuntos que lá estão. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe a todos. Eu quero pedir a todos que levemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo por esse instante de reflexão doutrinária, para que o entusiasmo, a gratidão e a alegria esteja no coração de todos e os nossos lares sejam abençoados, sejam visitados pela presença carinhosa dos benfeitores espirituais que nos ajudam a viver, nos estimulam, nos convidam a viver com dignidade e desenvolvendo a bondade. Muito obrigado a Jesus. Muito obrigado a vocês. Que Deus nos abençoe a todos. E vou repetir aquela palavra que eu sempre digo nas palestras, né? Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque essa pandemia vai passar também. Esta é uma providência maravilhosa da divindade para dar uma chacoalhada na humanidade, onde nós também estamos incluídos, né? Está nos fazendo pensar em muita coisa, a valorizar a vida. Nós constatamos o quanto somos frágeis e dependentes uns dos outros. Meu abraço a vocês, muito boa noite, fiquem com Deus. Até breve. Muito obrigado.